@valmir_junior.18 lançou a seguinte: Me igual a 6, Ro igual a 6, Hancock igual a 660 milhões de berries. Confia. E o que é esse poneglyph que o Valmir tá escrevendo aqui? Para estabelecer algumas recompensas, o Oda brinca com Goroase, que são jogos de palavras com duplo sentido ou algum entendimento oculto. Os melhores exemplos para a gente entender isso são as maiores recompensas do universo de One Piece. A do Shanks é de 4 bilhões 48 milhões e 900 mil berries. O que a gente tem que prestar atenção aqui são os números 4, 8 e 9, sequência que pode ser lida como Chiaku, que fica muito semelhante à maneira como o nome do Shanks é pronunciado em japonês. Chiaku Shanksu. A recompensa da Big Mom é de 4 bilhões e 388 milhões de berries. Os dois números 8 juntos formam a palavra Haha, que significa mãe em japonês. E ela, é a grande mãe. Barba Branca tinha uma recompensa de 5 bilhões e 46 milhões de berries. O número 4 pode ser lido como Shi e o número 6 como Ro, formando a palavra Shiro, que significa branco. Provavelmente muita gente já sabe, mas Barba Branca em japonês é Shirohige. Shiro de branco e Hige de barba, mustache ali, barbicha, bigodão. Existem vários outros exemplos, mas eu queria usar esse aqui para fechar. A recompensa de Gold Roger era de 5 bilhões 564 milhões e 800 mil berries. A graça é que os números 6, 4 e 8 juntos formam a palavra Rodia, que é exatamente como soa a pronúncia de seu nome em japonês, Gorudorodia. Então, a Hancock tem uma recompensa de 660 milhões de berries devido a essa brincadeira com os números. É uma ideia excelente. Vale lembrar que o Valmir tá se referindo às sílabas Me e Ro, porque a fruta dela é a Meromero no Mi. Então eu acho que ele pode ter acertado em cheio aqui, mas eu levantaria uma ressalva, porque o Oda pode brincar com esses números, só que de outra forma, como a gente viu nas recompensas que eu mencionei antes, ou seja, sem colocar o número que representa o personagem logo no início da recompensa. Dessa forma, o valor pela cabeça da Hancock poderia ser de 566 milhões de berries, 666 milhões de berries, 766 milhões de berries, 866 milhões de berries, 966 milhões de berries e quem sabe até 1 bilhão e 66 milhões de berries. Acho que acima disso, já começa a ficar muito elevado, mas pode ser que aconteça. Enfim, seguindo a lógica dos Goroase, é muito provável que a gente tenha acertado a recompensa dela em algum desses palpites. E o Valmir, não para por aí e vem com uma hipótese ainda mais interessante. @Valmir_junior.18 lança outra braba. Mi igual a 3, Roku igual a 6, Mihawk igual a 2 bilhões e 360 milhões de berries. Confia também. Miroku soa exatamente como a pronúncia do nome de Mihawk em japonês, Jirakuru Mihawk, ou alguma coisa assim. Então o palpite dos números 3 e 6 estarem presentes em sua recompensa também me parece certeiro. Mas eu achei um número um pouco alto demais. Por mais que o Mihawk tenha rivalizado com o Shanks por um longo período e seu nome tenha crescido através desses duelos contra o Ruivo, ele é um Chichibukai com a recompensa congelada por muito tempo. E eu acho difícil acreditar que ele apresente um perigo maior para o governo mundial do que, por exemplo, o Barba Negra, que tem uma recompensa de 2 bilhões 247 milhões e 600 mil berries. E é um Yonkou que ordena uma frota super poderosa e tem uma influência gigantesca ao redor do mundo. Então eu concordo, que os números 3 e 6 vão estar presentes na recompensa do Mihawk, mas que superar o valor pela cabeça de Marshall D. Teach é um pouco demais. Acredito que a recompensa do Mihawk
possa ficar mais ou menos ali entre, eu falei entre, mas eu quis dizer em, tá? Mais ou menos ali em 1 bilhão e 360 milhões de berries, um valor semelhante aos comandantes de Yonkou mais perigosos. Lembrando que a recompensa do Marco é de 1 bilhão e 374 milhões de berries, e a do King é de 1 bilhão e 390 milhões de berries. Acho que faz mais sentido ficar nesse patamar, mas antes que alguém interprete isso aqui de maneira errada, eu não tô querendo entrar no mérito de nível de poder, tá? Quando falamos de recompensa, a gente tá falando de grau de periculosidade, o quão perigoso é aquele cidadão aos olhos do governo mundial. Ou o Oda pode trabalhar o número, só que de maneira diferente. O 36 pode estar presente, mas sem estar logo depois da casa do bilhão. Por exemplo, sua recompensa pode ser 1 bilhão e 36 milhões de berries ao invés de 360 milhões. Apesar de eu achar essa uma recompensa meio baixa para alguém com a fama do Mihawk. A real é que ela pode ir subindo dependendo da classificação que o Oda queira colocar no Mihawk no ranking ali, né, de recompensa. Por exemplo, 1 bilhão e 136 milhões de berries, 1 bilhão e 236 bilhões de berries, 1 bilhão e 436 bilhões de berries, 536 bilhões de berries, 636 bilhões de berries, 736 bilhões de berries, 836 bilhões de berries, 936 bilhões de berries. E se realmente chegar na casa dos 2 bilhões, deve ficar entre 2 bilhões e 36 milhões de berries, 2 bilhões e 136 milhões de berries, ou 2 bilhões e 236 milhões de berries, uma recompensa bem próxima do Barba Negra, mas sem superar o Yonkou. Então tudo vai depender de como Oda queira classificar a recompensa do Mihawk. Vai superar a do Luffy? Vai ser maior que a de todos os comandantes de Yonkou? Vai ficar perto ali da de um imperador? Depois de fazer essa lista de palpites, né, e ter em mente que a sílaba Mi significa 3 em japonês antigo, Iroku significa 6, é praticamente certo que a recompensa do Mihawk foi mencionada nesse vídeo. Levando em consideração que a gente saiu do 1 bilhão e 36 milhões até o 2 bilhões e 236 milhões, se a gente tiver certo nessa questão do 3 e do 6 estarem presentes, nessa forma, né, 3 e 6 formando 36 de alguma forma, a recompensa deve estar aí. É um gap bem longo, mas tá aí. @Deus Guilherme perguntou o seguinte: Kid ainda levanta a espada gigante de Onigashima ou já passou o momento? Deus Guilherme, que heresia. Nunca mais repita que já passou o momento de Kid levantar a espada gigante de Onigashima. Sabe por quê? Porque o momento para ele levantar a espada gigante de Onigashima vai ser quando ele de fato levantar a espada gigante de Onigashima. Independente do momento, quando acontecer, vai ser perfeito e maravilhoso. Inclusive, cada vez mais eu penso como, mano, o Kid vai usar aquela espada gigantesca e a ideia dele é levar essa lâmina aos céus. Então descer ela, mano, atravessando as nuvens e arrebentando o crânio gigantesco de Onigashima, me agrada demais. Quero muito ver isso. @Claudio_O.G lançou o seguinte: Lip cadeira nível Yonkou automático, sim ou claro? Eu diria, né, particularmente assim, que pelo menos nível almirante automático, mas pode ser também, quem sabe, nível Rei dos Piratas automático, claro, se vocês preferirem, né? Eu já tô vendo agora os comentários ali falando, pô, Lip nível Capitão Kuro automático, Lip cadeira nível Capitão Kuro automático, Lip cadeira nível vilão do East Blue automático, Lip cadeira nível aprendiz de marinheiro automático. @Cauê Salles 1837 lançou o seguinte: por que o Derek insiste tanto na ideia do Zoro ter usado o Haki do Rei avançado sem saber? Isso nem faz sentido. Então, Cauê, ele insiste nessa ideia por ela ser um fato. No capítulo 1010, intitulado Haki do Rei, que inclusive quando o Zoro usa essa técnica, o próprio espadachim diz que não faz a menor ideia do que o Kaido tá falando quando ele o questiona sobre também ser um usuário do Haki do Rei.
Então o Derek mete essa fundamentado no próprio mangá, baseado nas próprias palavras de Roronoa Zoro. Ah, que bonitinho, defendeu o amiguinho. @r.vandekoken lançou o seguinte: como o maior comandante da Big Mom tinha o Haki do Rei, King também terá? É um excelente questionamento, mas a lógica que eu usaria para fazer esse comparativo é outra. Acho mais fácil a gente pensar, o filho mais forte da Big Mom tem o Haki do Rei. Logo, o filho mais forte do Kaido, apesar dele só ter uma filha, também tem o Haki do Rei. Inclusive, se a gente for pensar em personagem mais forte vinculado ao bando, pode ser que a Yamato, depois da demonstração incrível de poder ao lutar contra o Kaido, seja capaz de superar todas as calamidades em nível de força. Isso baseado no confronto contra o seu pai e que King ainda não mostrou seu potencial máximo em combate. Roger teve um filho e ele tinha o Haki do Rei. Kaido tem só uma filha e ela tem o Haki do Rei. A coitada da Big Mom tem um exército de 85 proles e só um tem essa habilidade. Fica aí, né? Algo pra se pensar. No mais, voltando à pergunta, eu acho que seria sim interessante o King ter o Haki do Rei. Assim, durante essa luta, né, o Zoro começaria a entender melhor como se usa essa habilidade, e ter certo refinamento do Haki do Rei seria um requisito necessário para ele vencer o King. Acho que seria uma oportunidade boa para trabalhar o Haoshoku no Zorão, que apesar de usar, né, parece não estar tão ciente da própria técnica. Ah, você é inteligente, né? Sim, você descobriu? Eu respondi a pergunta anterior do Cauê, só para ter um melhor embasamento nessa aqui. @Ricardo_AAA_ perguntou: Yamato será a última pessoa a entrar no bando? Eu acredito que pelo menos até a batalha final, sim. E por que eu tô falando isso? É provável que um dos últimos, se não o último combate dos Chapéus de Palha seja contra os Piratas do Barba Negra, constituídos por seu terrível comandante Capitão Almirante Yonkou Sinistro e mais 10 capitães titânicos. Então teria que ter 11 Chapéus de Palha para enfrentar o Barba Negra e os outros 10 monstros dessa terrível tripulação. E esse foi o vídeo, meu querido, espero de verdade que você aí tenha gostado, tá? Não esquece, por favor, de deixar aquele like, se inscrever no canal e também acionar esse bendito sininho. Para ter sua pergunta respondida aqui, segue a gente lá no Instagram, a gente cria um story, você pergunta e traz aqui em vídeo. É isso, galera, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente, sem sombra de dúvidas, se vê exatamente num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!